Grand Round dessa semana, a gente escolheu esse tema pela importância. Eu trouxe esse primeiro slide para dizer do que nós não vamos falar, né? Não sei se vocês conhecem La Mort Subite, é uma cerveja maravilhosa que existe na Bélgica, né? Que a gente é uma das melhores cervejas do mundo. Infelizmente, esse nome da cerveja está ligado a essa tragédia. Passa o próximo. E a gente teve a oportunidade de estar lá. A Silvia, não sei se a Silvia está aqui. Te lembra que a gente tomou La Mort Subite? Eu casualmente tive que levar a mulher, porque a longas distâncias todo homem deve carregar a sua companheira, porque o risco de morte súbita sempre aumenta. Mas não é desse assunto que nós vamos falar hoje. Passa o próximo. Nós vamos falar, na verdade, e pedir para o Leandro nos explicar esse fenômeno tão inesperado e que alguns indivíduos estão mais vulneráveis do que os outros. Por exemplo, essa é uma situação que muitos de nós já nos deparamos, que é a morte inesperada de um paciente, de um amigo, de um familiar, que a gente não encontra uma explicação muito clara para isso. Passa o próximo. Às vezes, também, essa situação ocorre nas situações mais inusitadas, nos esportes competitivos, atletas, pessoas que têm, teoricamente, a sua vida muito saudável. Outras vezes, passa o próximo, indivíduos que acabaram de fazer um check-up. Essa, não sei se vocês estão reconhecendo, é a ex-mulher do Fernando Henrique, que saiu do hospital, tinha feito um cateterismo, fazer um check-up, estava tudo bem, o médico disse, está ótimo. 24 horas depois ela morreu. E também há outras situações que a gente tem atividade física, sexo, mas tem um detalhe no sexo. Volta um pouquinho. Indo para atividade física, especialmente os que não estão muito habilitados, não habituados a fazer isso. Então, nós vamos tentar hoje, com o Leandro, nos dar explicação para todos esses cenários. Não sei se o último tu vai te dedicar um pouco mais de tempo, mas de qualquer maneira é sempre uma preocupação nossa esse fantasma da morte súbita e de uma certa forma, né, como é que a gente previne, como é que a gente reconhece o paciente vulnerável e quando a Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé, né, para que o paciente não vá para a UTI, a gente às vezes tem que botar a UTI dentro do peito, não é isso, Leandro? Bom, obrigado, Nazi. Como eu não coloquei nada a respeito do assunto sexo, deixa eu só dizer o que se sabe sobre isso. Na verdade, tem uma relação mesmo, e sem querer ser moralista, saibam todos que a maior parte da morte súbita em relação sexual é em homens em geral e em relações sexuais extraconjugais. Então, de qualquer maneira, saibam todos que tem que ter um cuidado extra nesse tipo de coisa. A ideia aqui é discutir um pouco a respeito, então, de morte súbita. A gente vai tentar ir desde o básico até isso que a gente está chamando de uma UTI dentro do peito. Tá? Acho que a gente tem que sempre botar alguma coisa de conceito. A ideia não é ficar discutindo o que é, mas só para que a gente tenha uma mesma linguagem, saiba do que a gente está falando. Então, morte súbita cardíaca, obviamente, tem que ter uma causa cardíaca, perda abrupta de sentidos. Por definição, se considera 1 hora após o início dos sintomas. Isso é uma coisa subjetiva, poderia se discutir o tempo que a gente quer considerar, mas, de qualquer maneira, usualmente, quando se fala em morte súbita, está se falando em 1 hora após o início dos sintomas e tem que ser algo inesperado. Não é aquela pessoa que já está doente, que vem piorando o seu quadro e que, em algum momento, vai ter, então, a sua morte súbita. Qual a importância desse quadro? Quer dizer, morte súbita é uma coisa que acontece seguido ou é uma raridade? Na verdade, é um evento extremamente comum. Tá? Esses são dados norte-americanos e eu me desculpo por usar dados do exterior, mas os nossos dados não são confiáveis o suficiente, então a gente vai ter que usar dados importados.
A morte súbita nos Estados Unidos acontece em aproximadamente 225 mil pessoas ao ano. Se a gente for pegar outros eventos que são conhecidos, morte por acidente de trânsito, neo de mama, neo de próstata, armas de fogo, sida, incêndios, tudo isso somado dá em torno de 150, 155 mil. Então, quando a gente está falando de morte súbita, do ponto de vista de importância, decididamente, é uma importância bastante grande, uma prevalência bastante grande. Eu acho que não tem como falar de morte súbita sem que a gente gaste um tempo conversando sobre essa figura. Talvez seja a figura mais importante de todas para a gente entender o que a gente está falando a respeito de morte súbita. No lado de cá, existe o percentual ao ano, ou seja, o risco que cada pessoa tem ao ano de ter uma morte súbita. E este é o modo habitual que todos nós temos de pensar a respeito da morte súbita. A pessoa que já teve uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular pós-infarto é uma pessoa de altíssimo risco. Ela tem 30% de chance ao ano de ter uma nova parada cardíaca. Pessoa que já teve uma parada cardíaca em torno de 25%. Insuficiência cardíaca pode chegar a 20%. Pessoa que já teve o seu evento coronário em torno de 7%, 8%. Basicamente, o que a gente está querendo dizer aqui é que existem grupos de alto risco até se chegar naquelas pessoas consideradas saudáveis que têm um risco menor do que 0,1% ao ano de ter uma parada cardíaca. Perfeito. Essa é a nossa forma usual de raciocinar a morte súbita. O problema é o gráfico que tem deste lado de cá, que avalia, na verdade, não o risco, mas o número absoluto de eventos ao ano. E se a gente for olhar o gráfico do lado de lá, a gente vai ver que as pirâmides são exatamente invertidas. Os grupos de maior risco são os que menos têm, em números absolutos, morte súbita ao ano. Eu vou dizer, como? Isso não tem lógica nenhuma. Na verdade, tem toda a lógica do mundo, na medida em que o número de pessoas consideradas saudáveis é muito maior na população em geral do que o número de pessoas de alto risco. Então, se nós colocarmos 30% em cima deste grupo, que é um grupo muito pequeno de pessoas, o nosso número absoluto não vai ser tão grande. Por outro lado, se nós colocarmos 0,1% em cima do grupo de pessoas consideradas saudáveis, nós vamos ter efetivamente um grupo muito grande de pessoas em números absolutos tendo morte súbita. Então, por mais paradoxal que seja, a maior parte das mortes súbitas não acontecem nas pessoas de alto risco, mesmo que elas sejam as que têm o risco maior. E não é preciso ir muito longe para a gente ver isso. Quer dizer, essa é uma notícia de ontem que saiu no Globo Esporte. Após parada cardíaca em treino, zagueiro morre no Japão. Zagueiro, jogador de futebol, teoricamente uma pessoa saudável e que, após um treino, teve a sua parada cardíaca. Decididamente uma pessoa que se encontra no último grupo. É uma pessoa que se encontra no grupo de pessoas consideradas saudáveis. Qual é, então, o perfil da vítima? Então, nós sabemos que existem grupos de alto risco, sabemos que a pirâmide inverte do ponto de vista de números absolutos, mas o que a gente efetivamente vai ter daquelas pessoas que têm parada cardíaca? Sem doença cardíaca conhecida, 45% das pessoas que têm morte súbita cardíaca não tinham doença cardíaca conhecida. Mais 40% são pessoas consideradas de baixo ou médio risco pós-infarto. Ou seja, nós temos aqui 85% das vítimas de morte súbita cardíaca não eram pessoas que nós considerávamos pessoas de alto risco. E aí então entra, por exemplo, esse comentário que o Nazi fez da dona Ruth Cardoso. Assim, era uma pessoa que fez seu check-up, saiu como uma pessoa considerada de baixo risco e efetivamente teve a sua morte súbita no dia seguinte, o que é altamente desagradável até para a classe médica quando existe essa associação. 13%, então, são pessoas consideradas cardiopatas de alto risco e 2% são pessoas que têm doenças genéticas que aumentam o risco de morte súbita. Se a gente for falar de uma forma mais simplificada, quais são as causas mais comuns? Pessoas de menos de 35 anos, a causa mais comum é uma doença genética, miocardiopatia hipertrófica. E se nós formos falar do grupo de mais de 35 anos de idade, a cardiopatia isquêmica é de longe a causa mais importante, sabendo-se que 90% das vítimas, quando fazem autópsia, vão apresentar algum grau de doença coronariana. Então, esse é o quadro que nós temos. É um quadro em que a maior parte das vítimas efetivamente não era de alto risco, o que faz com que a gente tenha que repensar sempre as nossas estratégias. Um outro dado que eu acho que é importante a gente avaliar é, entre as causas, ou entre os ritmos que a gente detecta, qual o mais comum?
nós temos a fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, temos a assistolia, temos a dissociação eletromecânica. Do ponto de vista geral, a pessoa quando é atendida, esses são os valores que se encontram. 40% tem fibrilação, 40% assistolia, 20% dissociação. Mas notem a importância desse dado. Na medida em que a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular é a forma de parada cardíaca da qual se consegue o maior percentual de reanimação, seria importante que nós conseguíssemos, de alguma forma, aumentar esse percentual. E se nós sairmos da avaliação geral e formos para a avaliação nos primeiros 4 minutos, quer dizer, o paciente teve uma parada cardíaca e é atendido nos 4 primeiros minutos, o percentual muda completamente. O atendimento nos primeiros 4 minutos vai ter 95% de fibrilação atrial, 5% de assistolia, praticamente nenhum paciente em dissociação eletromecânica. Então, reforça este dado o fato de que nós realmente precisamos procurar um atendimento rápido. Quanto mais rápido nós chegarmos, maior o percentual de fibrilação ventricular nós vamos encontrar, e isso vai ter, então, significado de tratamento. Fatores de risco, são vários, nós não vamos ficar discutindo um a um. De qualquer maneira, a idade tem 2 grupos básicos, 0 a 6 meses por doenças congênitas, 45 e mais por cardiopatia isquêmica. Hereditariedade é importante, a pessoa que teve um familiar que teve morte súbita tem um risco aumentado. O sexo é importante, 3,8 vezes mais em homens. Aqui nós estamos falando de sexo-gênero, não sexo-atividade sexual. Raça, negros tem mais, o tabagismo aumenta, a hipertensão, colesterol, atividade física de alta intensidade. Então, a pessoa que tem a sua baixa capacidade vital, que é uma pessoa destrenada e que decide que no fim de semana vai fazer uma atividade física de alta intensidade, jogador de fim de semana, é uma pessoa que está em risco aumentado de ter o seu evento cardíaco. Então, os fatores de risco são vários, grande parte deles são conhecidos de todos. Outra coisa que é muito grande a lista, e que mais uma vez nós não vamos ficar dissecando um a um, é como tentar, a partir de exames, estratificar esse risco. Existe uma série de exames que podem ser usados. Infelizmente, nenhum deles é excepcionalmente bom. Até porque se houvesse algum excepcionalmente bom, a gente não precisaria dessa série enorme de alternativas. Então, eletrocardiograma, raio-x, ecocardiograma, teste ergométrico, nós vamos falar basicamente de 2 ou 3 que têm um significado um pouco maior. Eletrocardiograma, porque é um teste simples, é um teste fácil, feito em praticamente tudo que é lugar, não demanda aparelhagens mais excepcionais. O grande treinamento que demanda o eletrocardiograma, na verdade, é o treinamento pessoal, é o aprendizado pessoal. O problema é que o eletrocardiograma tem muito baixa sensibilidade, muito baixa especificidade. O dado que a gente usa é arritmias ventriculares indicam risco em cardiopatas. Além disso, se a gente tiver dados de cardiopatia isquêmica, mas o valor preditivo do eletrocardiograma é muito ruim. Ele não consegue nos discernir com um dado razoavelmente bom quais são os pacientes de mais risco ou menos risco. Bom, então vamos a exames mais complexos. Esses, eventualmente, podem nos dar dados mais importantes. Não é bem assim. Aqui nós vamos falar rapidamente do Holter, e eu estou passando rápido por isso, exatamente porque a mensagem é que nenhum desses exames é excepcionalmente bom. Holter, uma monitorização de 24 horas, basicamente, se tiver mais de 10 extrasístoles ventriculares por hora, taquicardia ventricular não sustentada, isquemia, diminuição de variabilidade da frequência cardíaca, pode-se fazer um eletrocardiograma de alta resolução para ver potenciais tardios. O fato é que tudo isso tem um razoável valor preditivo negativo, ou seja, se dá tudo normal, a chance é pequena de ter um evento cardíaco, mas o valor preditivo positivo, que é a chance de ter o evento quando dá positivo o exame, é muito fraco. O ecocardiograma. Por que a importância do ecocardiograma? Porque o ecocardiograma nos mostra, na verdade, o maior dos fatores de risco, que é a dilatação de cavidades e disfunção ventricular. Este é o maior dos fatores que indicam risco aumentado de morte súbita. Todas as nossas investigações, inclusive invasivas com arritmias, não conseguem atingir o grau de estratificação que um exame simples como a ecografia nos mostra. Por exemplo, qual a mortalidade anual de uma pessoa que tem a fração de ejeção menor do que 40%, em torno de 3%?
Baixando essa fração de ejeção para 30, a mortalidade sobe. E se a gente reduzir ainda mais a fração de ejeção, mostrando, então, pacientes que têm uma disfunção ventricular mais severa, a mortalidade aumenta ainda mais. E se nós pegarmos esse dado de outro modo, a partir da capacidade funcional, a gente vê que o número claramente tem uma relação. Aqueles pacientes com insuficiência cardíaca classe 1 ou 2 têm uma mortalidade, morte súbita ao ano, 2 a 6%. Pacientes em classe 3 ou 4, pacientes mais graves, essa mortalidade súbita sobe para 5 a 15%. E se nós pegarmos pacientes que estão listados para transplante, pacientes extremamente graves, com dificuldade de algum tipo de efeito medicamentoso razoável, a gente sobe para 10 a 20%. Então, claramente, a questão de insuficiência cardíaca é uma questão diretamente relacionada com o risco de morte súbita. Exames mais complexos, como, por exemplo, estudo eletrofisiológico, que é um exame que a gente coloca catéter dentro do coração, estimula o coração, aqui existe uma estimulação no ventrículo, indução de uma fibrilação ventricular. Bom, isso tem algum significado? Até tem algum significado. Se a gente for olhar aqui, a mortalidade em 24 ou 60 meses é sempre maior naqueles pacientes que tiveram a indução de taquicardia quando relacionado com aqueles que não tiveram no estudo eletrofisiológico. Mas, mais uma vez, eu repito, isso aqui funciona para um grupo muito específico de pacientes, pacientes que tenham cardiopatia, principalmente pacientes pós-infarto. Para a grande maioria dos nossos pacientes, a gente não consegue uma boa estratificação, nem com métodos altamente especializados, como o estudo eletrofisiológico. Provavelmente a melhor associação que a gente tem é a associação de arritmias com disfunção ventricular. E esse já é um dado bastante antigo, mas é um dado bastante significativo. Vejam aqui a sobrevida de pacientes sem disfunção ventricular no lado de cá, pacientes com disfunção ventricular no lado de cá. Aqueles pacientes sem disfunção ventricular claramente têm uma sobrevida melhor do que aqueles que têm a disfunção. Então, sem disfunção melhor, com disfunção pior. Além disso, se nós pegarmos aqui pacientes sem extrasístoles ventriculares, eles vão ter uma sobrevida melhor do que aqueles que têm 1 a 10 extrasístoles por hora, que por sua vez têm uma sobrevida melhor do que aqueles que têm mais de 10 extrasístoles ventriculares por hora. Então, nós não temos nenhum grande método de estratificação, a gente sabe que existe uma associação com a função ventricular, a gente sabe que existe uma associação com arritmias, mas infelizmente nós não temos aquele método ideal, o que faz com que voltemos àquela nossa frase inicial de que a maior parte das paradas cardíacas acontecem em pacientes nos quais nós não prevíamos o risco. No tratamento, o que é importante? Talvez o mais importante do tratamento seja lembrar isto. Tempo é absolutamente essencial. Se nós pudermos atender o paciente na fibrilação ventricular, a chance de nós conseguirmos reanimar ele é muito maior do que em outras circunstâncias. Números, para a gente ter uma ideia, o paciente desfibrilado em 3 minutos tem uma sobrevida maior do que 50%. Aquele que é desfibrilado após 12 minutos tem uma sobrevida de menos de 5%. E se a gente for botar isso em minutos, para cada minuto de demora para desfibrilar, a sobrevida diminui de 7 a 10%. Então, o tempo é absolutamente essencial para se ter uma chance maior de sucesso. Quais são os dados de mundo real que a gente tem? Se o paciente tem uma parada cardíaca em um centro de reabilitação cardíaca, na qual está tudo preparado para isso, o tempo de chamada até o choque, quer dizer, houve a parada, se desencadeou o processo, quanto tempo leva até chegar a equipe e fazer o choque no paciente? Em torno de 1 a 2 minutos, a sobrevida é 90%. Em algumas comunidades modelo norte-americana, como Rochester e Seattle, 6, 7 minutos do tempo de chamada até o choque, sobrevida em torno de 45%, 30%. Já se nós pegarmos uma comunidade típica americana, que leva aproximadamente 9 minutos, essa sobrevida já cai para 5%. E se nós pegarmos uma comunidade urbana norte-americana, como Nova York, o tempo vai para aproximadamente 12 minutos e a sobrevida cai para números menores do que 2%. Então, notem a absurda diferença que a gente tem de acordo com o tempo que leva para a pessoa ser desfibrilada e a sobrevida que a gente vai alcançar. Felizmente, nesse sentido, nós temos dados brasileiros. Esse é um trabalho feito pela doutora Gladys, orientada pelo Dr. Rode, que mostra alguma
coisa, a avaliação inicial dos dados da SAMU aqui em Porto Alegre, de janeiro a outubro de 2008, 593 paradas cardíacas não traumáticas, 260 reanimações cardiopulmonares. O tempo de atendimento do colapso até o início da reanimação em Porto Alegre é aproximadamente 16 minutos. Tem do colapso ao chamado telefônico em torno de 4, a regulação até a decisão de envio da equipe 3, deslocamento da ambulância 11. O fato é que o tempo em Porto Alegre é aproximadamente 16 minutos e esses são os dados, então, que se consegue. Sucesso inicial 20%, vivos em 30 dias cai para 6%, alta hospitalar 3,9%, alta hospitalar bem em torno de 2,3%. Esses dados são chocantes, mas são dados que coincidem com a literatura mundial. São dados que coincidem com os dados de Nova York, que é uma grande metrópole. Alguns fatores preditores de mortalidade: se o ritmo inicial é chocável, leia-se taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, a chance de se conseguir sucesso é bem maior. Então, o que se tem é que ritmos chocáveis, sobrevida melhor. Por outro lado, a parada cardíaca em domicílio, o risco é bem maior, e aí, então, se consegue um sucesso bem menor na reanimação. Por isso se insiste tanto que em parada cardíaca é essencial mecanismos de choque rápido. E este é o mecanismo mais usual, a desfibrilação precoce. São aparelhos que estão espalhados em aeroportos, estão espalhados em aviões, clubes, várias cidades já fizeram lei a esse respeito. Aparelhos que são simples de usar e que fazem com que a pessoa, ao ter uma parada cardíaca, possa ser rapidamente atendida e rapidamente reanimada. Quais são os dados que se tem com desfibrilação precoce? 2003, New England, 200 pacientes com 72% de sobrevida, 40% deles neurologicamente bem. Alguns dados de algumas empresas que começaram a usar desfibriladores distribuídos: American Airlines, primeiras 15 fibrilações ventriculares se conseguiu 40% de alta hospitalar. Aeroporto de Chicago, 12 fibrilações ventriculares em 10 meses, 75% de alta hospitalar. Quem já andou por aeroportos norte-americanos hoje em dia vai ver que o número de desfibriladores espalhados é extremamente grande. Cassinos, 59% dos pacientes, num grupo de 90, 53, o que significa 59, sobreviveram àqueles que tiveram fibrilação ventricular. Ou seja, não só trabalhos publicados em revistas de alto nível, mas também dados de mundo real mostram e reafirmam que quanto mais rápido se conseguir reanimar, mais se consegue reanimar. Então, este é talvez o dado de tratamento mais importante. Se o dado estatístico, o dado epidemiológico que eu queria realmente passar como mensagem para vocês é aquela questão de que a maior parte das paradas não acontece em pacientes que nós esperávamos, não vai ter dado mais importante no tratamento do que esse. Quanto mais rápido se conseguir tratar, maior é a chance de se conseguir sucesso. É importante que a gente lembre disso, tá? E isso, num país como os Estados Unidos, onde se faz assim, muito mais discussão a respeito de saúde, até mesmo na NBC. Esse é um vídeo com uma brincadeira a respeito de desfibrilação, mas eu acho que é importante que se passe para as pessoas lembrarem de que quanto mais rápido se conseguir reanimar, melhor. Pode passar, pô. A ideia, só para chamar a atenção de vocês, isso foi um vídeo apresentado na NBC com uma entrevista com Jay Leno,
que é um programa popular. A ideia é que isso se difunda, a ideia é que as pessoas efetivamente saibam que existe essa disponibilidade, ela deve ser usada. Bom, e o paciente teve a sua parada cardíaca, e agora? O que se faz? Quer dizer, nós temos, obviamente, que prevenir novos eventos. E existe uma série de coisas que podem ser feitas. Primeiro, medidas gerais. O que a gente quer dizer com isso? Bom, na medida em que a gente sabe que o tabagismo aumenta o risco, na medida em que a gente sabe que a hipertensão aumenta o risco, dislipidemia aumenta o risco, ingesta alcoólica aguda aumenta o risco, é lógico que essas medidas, então, devem ser feitas no sentido de diminuir esse risco. O tabagista deve parar de fumar, o obeso deve emagrecer. Então, essas medidas efetivamente vão fazer diferença no final. Existem, além disso, algumas coisas de tratamento farmacológico e algumas formas de tratamento não farmacológico. Por exemplo, a ablação por radiofrequência e alguns dispositivos implantáveis que a gente vai comentar a respeito a partir de agora. Bom, medicamentos. Aqui nós temos uma tabela que mostra, um gráfico que mostra como se deu a mortalidade súbita nos anos de 86 a 88, que era este dado. Aí, a partir de 89 e 90, houve uma redução de mortalidade súbita. Isso aqui são dados em pacientes com insuficiência cardíaca. 91 a 93, mais redução de mortalidade súbita. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, na verdade, foram dois movimentos. O primeiro movimento é que se viu que existiam alguns remédios que aumentavam a mortalidade nesse grupo de pacientes. Então, na medida em que se tirou essa indicação do uso desses fármacos em pacientes com insuficiência cardíaca, já se conseguiu reduzir a mortalidade. E, em segundo lugar, começou a se ver uma série de remédios que poderiam ser úteis na redução de mortalidade súbita. Então, fármacos podem ser importantes, tanto no sentido de usar os remédios indicados, como no sentido de evitar os remédios que podem aumentar a mortalidade. Acho que a grande estrela no tratamento farmacológico na redução de mortalidade súbita é o beta-bloqueador. Se a gente pegar este gráfico do lado de cá, nós temos dados de 1993, mostrando que já naquela época, com os tratamentos da época, o beta-bloqueador reduzia a mortalidade. O uso precoce, o uso tardio, ou se a gente for pegar aqui o total, pacientes que estavam usando beta-bloqueador tinham 5,4% de mortalidade súbita contra 6,6% do grupo placebo, claramente mostrando que havia uma redução no grupo que usava beta-bloqueador. Bom, mas de lá para cá, de 93 para cá, houve muita mudança no tratamento do infarto, já se trombolíticos, angioplastia primária. Será que o beta-bloqueador continua tendo seu papel? Claramente sim, e esses são dados já de 2005, mostrando que pacientes com taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, quando comparado carvedilol com placebo, os pacientes que usavam o beta-bloqueador tinham um risco muito menor do que aqueles que usavam placebo. É lógico que, além desse dado, se a gente for comparar números absolutos, houve uma redução geral. Quer dizer, estes dados aqui de 93 comparados com os de 95 mostram que, nessa época, se tinha bem mais parada cardíaca do que nessa época. De qualquer modo, o uso de beta-bloqueadores continua sendo extremamente importante e claramente benéfico nesse grupo de pacientes. Outro fármaco que se discute muito é a questão da mildarona. A mildarona, decididamente, é o melhor antiarrítmico que tem. É o antiarrítmico que mais previne arritmias do ponto de vista de fibrilação ventricular, taquicardias ventriculares estáveis, mas não se sabia exatamente se a mildarona, evitava a morte súbita em pacientes de alto risco. E este é um trabalho emblemático para isso, SCUD-REF, no qual se tinha um grupo de pacientes grande com disfunção ventricular e que foram randomizados para 3 grupos. Um grupo recebeu a mildarona, o outro grupo recebeu o placebo e um terceiro grupo recebeu o cardioversor desfibrilador implantável. E o que se viu neste trabalho, no segmento de longo prazo, foi que a mortalidade efetivamente diminuía no grupo que recebia o cardioversor desfibrilador. A mildarona, apesar de ser um excelente antiarrítmico para uma série de arritmias, na redução da mortalidade total nestes pacientes com insuficiência cardíaca, ela não se mostrou benéfica. A razão pela qual cada vez está se usando menos a mildarona neste grupo de pacientes. Bom, por outro lado, o cardioversor desfibrilador implantável ganhou muito espaço em pacientes de alto risco. O que é este aparelho? É um aparelho que se implanta no peito, debaixo da clavícula, que vai com pelo menos um cabo até o coração.
E este cabo, ele tem uma mola que serve como se fosse pá de choque. Quando a gente pensa em desfibrilador, a gente pensa no externo. Coloca uma pá no lado do peito, outra pá no outro lado e dá o choque. O aparelho faz isso internamente. Então, o choque sai do aparelho e vem para uma mola que tem aqui na ponta e, eventualmente, para uma segunda mola que tem aqui atrás. Ou seja, o paciente recebe o choque. Qual é a grande vantagem deste aparelho em relação a uma reanimação usual? Mais uma vez, o tempo. Quer dizer, aqui o paciente tem a sua parada cardíaca, o aparelho detecta, carrega e dá o choque. Isso leva 10, 12, 15 segundos. Se a gente está falando que a sobrevida numa parada cardíaca com 1, 2 minutos é 95%, se a gente conseguir reduzir isso para segundos, é lógico que a gente consegue aumentar ainda mais a sobrevida. As duas formas de terapia que o desfibrilador pode usar são, em primeiro lugar, e mais conhecido, o choque. Aqui o paciente está tendo a sua taquicardia ventricular, leva o choque e o ritmo, então, volta para o ritmo normal, ou aqui, no caso, alguma estimulação de marca-passo. A outra forma de tratamento que o aparelho tem é a estimulação antitaquicardia. Vejam que aqui tem uns riscos um pouco mais escuros. Isso daqui é o aparelho estimulando o coração um pouco mais rápido do que a taquicardia, porque nesse tipo de situação, muitas vezes, se consegue interromper a taquicardia. Então, aqui, paciente numa taquicardia rápida, estimulação do aparelho e interrupção da arritmia. Choque e estimulação antitaquicardia são as duas formas pelas quais esses aparelhos, então, podem atuar. Os aparelhos funcionam na prevenção secundária de morte súbita. O que quer dizer isso? Secundária é aquele paciente que teve a sua parada cardíaca e recebeu o aparelho porque teve a sua parada cardíaca, ou teve uma taquicardia ventricular muito rápida. Aqui nós temos 3 grandes trabalhos, a junção dos 3, uma meta-análise mostrando, então, uma redução de risco quando se implanta aparelhos nos pacientes que já tiveram a sua parada cardíaca. E se a gente pegar a prevenção primária, o que quer dizer isso? Pacientes que não tiveram seu evento arrítmico mais sério ainda, mas são considerados de tão alto risco que talvez valha a pena se antecipar a essa parada cardíaca. Bom, então neste grupo de pacientes de alto risco, se sabe que o desfibrilador também reduz a mortalidade. Nesta meta-análise houve uma redução total em torno de 25% da mortalidade total. É lógico que aqui nós estamos falando daquele pequeno grupo de pacientes nos quais nós conseguimos determinar que existe um risco muito aumentado. Pacientes com disfunção ventricular mais severa, basicamente, são os pacientes de mais risco. Se a gente associar arritmias, a gente vai estratificar eles num risco ainda maior, e é neste grupo de pacientes que a gente começa a discutir a utilidade do implante do desfibrilador na prevenção primária. Segmentos de mais longo prazo, já existem dados a respeito? Existem, e esses dados confirmam o benefício do cardioversor desfibrilador. Esse é um dos trabalhos que foi apresentado com pacientes com insuficiência cardíaca, disfunção ventricular. Segmento de 8 anos, o número necessário para tratar melhorou de 17 para 6, ano de vida salvo no segmento de 8 anos, aproximadamente 1,2 anos. E aqui a comparação. Os pacientes que receberam o cardioversor desfibrilador tiveram uma mortalidade de 45% contra o grupo de tratamento conservador, 61%. Vocês vão dizer, puxa, mas 45% de mortalidade em 8 anos é muita coisa. É muita coisa, não esqueçam que são pacientes extremamente graves, vão continuar falecendo até por outras razões. Tem a progressão da insuficiência cardíaca, que é algo que, apesar de o tratamento estar cada vez melhor, também é a causa principal de mortalidade nos pacientes nos quais se consegue evitar a morte súbita. O problema é, esses aparelhos são caros, são bastante caros, e aí então tem que ver se vale a pena. Existe uma custo-efetividade que nos mostre valer a pena o implante desses aparelhos? Bom, este é um trabalho feito aqui no nosso serviço, coordenado pela doutora Carize Polanzik, que tem um grupo que trabalha fortemente com essa parte de avaliação de custo-efetividade. Então, neste trabalho, então, foi feita uma avaliação para ver na prevenção primária, aqui no setor público brasileiro, se vale a pena implantar esses aparelhos. E quais foram as conclusões, então? Em insuficiência cardíaca e fração de ejeção menor do que 35%, a custo-efetividade tem um valor limítrofe. Isso aqui, se nós pegarmos o grupo como um todo, insuficiência cardíaca e disfunção ventricular.
Para tornar mais favorável, a gente vai ter que fazer algumas coisas como tornar o desfibrilador mais efetivo, reduzir custos ou fazer o aparelho durar mais. Que neste momento é a nossa realidade. Os aparelhos mais novos já estão vindo com uma duração mais prolongada, o que tende a nos melhorar essa custo-efetividade. De qualquer maneira, um outro dado desse trabalho é que na população com o maior risco de mortalidade arrítmica, o valor então é reduzido e a custo-efetividade passa a ser benéfica. Então, talvez a grande mensagem aqui seja que, se nós pegarmos os pacientes de alto risco, é custo-efetivo. Se nós pegarmos como um grupo global, a gente vai ter um resultado limítrofe. Essa questão toda de custo-efetividade é obviamente importante. Mas eu acho que a imagem visual das coisas é sempre interessante. Este vídeo é um vídeo de uma partida de futebol. Vocês vão ver um jogador que sabia que tinha uma doença séria, botou um aparelho, implantou um aparelho e foi liberado pelo seu médico para continuar jogando. Tá? Pode rodar o vídeo, por favor. Aqui ele teve a parada cardíaca. Esse é o jogador. Aqui ele leva o choque. Eu acho que é importante a gente ver esse tipo de coisa, porque a gente está acostumado a ver os jogadores cair e morrer, ser levado daqui para lá. É importante que a gente veja isso. Tá? Mais uma vez, existe toda uma questão de custo-efetividade. Esse era, obviamente, um paciente de alto risco, que se sabia do alto risco dele. Ele tem uma doença genética, que depois foi estudada, e por isso ele colocou o aparelho. Mas eu acho que a imagem visual do que a gente pode conseguir com esse tipo de aparelho é importante. Vejam o tempo que levou de ele cair até ele ser reanimado pelo aparelho. Bom, acho que o último aparelho implantável que seria interessante a gente comentar é um tipo de marca-passo chamado marca-passo biventricular ou ressincronizador. O que é esse aparelho? Esse aparelho é um aparelho que implanta um eletrodo no ventrículo direito, um eletrodo no ventrículo esquerdo. Qual é a razão disso? A razão disso é a seguinte: pacientes com insuficiência cardíaca e que têm bloqueio de ramo esquerdo têm uma dissincronia de contração. Um ventrículo bate antes que o outro. E isso faz com que haja uma perda na capacidade de ejeção ventricular. A gente perde força de ejeção porque parte do sangue que deveria ir para o corpo fica indo de um lado para o outro. Então, com isso, a gente tenta ressincronizar, tenta fazer com que haja uma estimulação simultânea do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, com o objetivo, então, de reduzir mortalidade e melhorar a classe funcional. Eu acho que nesse videozinho fica uma ideia um pouco mais clara de como é que o ressincronizador funciona. Aqui, notem como este está batendo antes desse. Agora começam a estimular os dois. Estimula este e este lado junto, a gente consegue, então, fazer com que os dois ventrículos simultaneamente se contraiam. O sangue que estava indo de um lado para o outro, bate o lado direito antes do esquerdo, joga parte do sangue para o lado esquerdo, o septo fica bailando de um lado para o outro. Na medida em que a gente consegue, então, fazer com que os dois batam juntos, o sangue efetivamente é ejetado. Ventrículo direito antes do esquerdo, e agora os dois batendo juntos. Então, essa é a ideia do ressincronizador. A ideia é de que, em pacientes que tenham um lado batendo antes do outro, e a gente está, então, perdendo essa sincronia, a gente possa fazer com que os dois batam juntos. E nós já temos uma série de dados a esse respeito. Este trabalho de 2005 foi o primeiro trabalho que mostrou que pacientes, então, com insuficiência cardíaca e bloqueio de ramo esquerdo apresentavam redução de mortalidade quando eram submetidos ao implante desse aparelho. Esse trabalho, chamado CARE-AGF, avaliou, então,
um grupo de pacientes com tratamento médico otimizado e outro grupo de pacientes com o mesmo tratamento médico otimizado, mas que recebeu o ressincronizador. O desfecho era o tempo até óbito ou hospitalização, e o que se observou aqui, sobrevida sem hospitalização cardiovascular, aqueles pacientes que receberam a ressincronização, então, tiveram uma maior sobrevida sem hospitalização do que aqueles que só tinham a terapia médica otimizada. Isso aqui é mortalidade total, é hospitalização. Do ponto de vista de morte súbita, o que a gente vê é que, na fase de extensão desse trabalho, se avaliou a mortalidade súbita. Notem aqui, mortalidade total no grupo com o ressincronizador versus de tratamento controle, a mortalidade total é menor, a mortalidade por insuficiência cardíaca é menor, e o dado que nos importa aqui, neste momento que estamos discutindo morte súbita, é que mesmo a mortalidade súbita teve uma redução de 46% neste grupo específico de pacientes com insuficiência cardíaca, tratamento médico otimizado e bloqueio completo de RAM. Bom, e se a gente associar os dois? Quer dizer, a gente falou que o desfibrilador funciona, a gente falou que a terapia de ressincronização cardíaca funciona, e se nós juntarmos os dois, será que se consegue um benefício ainda maior? Na verdade, o que se consegue é isso. Esse é um trabalho apresentado há 2 anos atrás, o Made It CRT, randomizou para só desfibrilador ou desfibrilador com ressincronização. E o que se viu é que, do ponto de vista de sobrevida sem insuficiência cardíaca, aqueles que têm a associação vão melhor do que aqueles só do desfibrilador. Ou seja, aquele paciente que tenha associado o ressincronizador vai ter menos insuficiência cardíaca. O que não se conseguiu provar até hoje é o inverso. Aquele paciente que vai receber de qualquer maneira o ressincronizador, se ele botar ou não o desfibrilador, não se sabe o quanto que se consegue reduzir de morte súbita. Mais uma vez, a questão de aparelhagem cara, tem que ver se vale a pena. Mais uma vez, temos dados locais, felizmente, para mostrar. Esse é um trabalho que já está aceito, vai ser publicado este ano no International Journal of Cardiology, fazendo a avaliação no nosso serviço de custo-efetividade desses aparelhos. A conclusão é que a ressincronização é custo-efetiva para pacientes com insuficiência cardíaca, e fazer o upgrade para o aparelho combinado de ressincronizador mais o desfibrilador é considerado limítrofe do ponto de vista de valores. Então, estes aparelhos, decididamente, quando bem aplicados e quando bem indicados, reduzem a mortalidade súbita, e tem que se fazer uma avaliação cautelosa do ponto de vista de custos. Só para não deixar passar, é importante que se cite a ablação por catéter. É um procedimento que se faz com colocação de catéteres dentro do coração. A gente pode ter mapeamento simples, simplesmente com o catéter colocado, mapeamentos mais complexos, com sistemas eletroanatômicos que mostram com mais detalhes aonde está a cicatriz do coração, onde são feitas as aplicações. Basicamente, a ideia aqui é pegar um paciente que tenha muita arritmia, por exemplo, aqui, batimento normal, extrasístole, normal, extrasístole, se leva ele para a ablação. Aqui começa a cauterização. Quando se começa a cauterização, em geral, faz alguma arritmia, e depois, então, se consegue limpar o eletrocardiograma, mostrando que se cauterizou o foco, ou se cauterizou o local da onde estava saindo esta arritmia. Do ponto de vista de dados, isso diminui mortalidade? Mais uma vez, sim, já temos dados mostrando que para grupo específico de paciente se consegue reduzir mortalidade com esse tipo de procedimento. Aqui temos pacientes pós-infarto que têm o seu desfibrilador para prevenção secundária, ou seja, o paciente teve infarto, teve arritmia ou parada cardíaca, botou desfibrilador. Parte deles, então, ficou só com o desfibrilador, e parte deles foi levado à ablação de taquicardia ventricular. E o que se viu é que aqueles que foram levados à ablação tiveram uma mortalidade total bem menor do que aqueles do grupo controle, que só receberam o cardioversor desfibrilador. Então, mostrando que são tecnologias complexas, não são tecnologias disponíveis para todo mundo, mas que podem ser usadas na redução da mortalidade de um grupo específico de pacientes. Lembrando sempre que nós estamos falando aqui daquele grupo
pequeno, que a gente sabe que é um grupo de alto risco. Do ponto de vista de população geral, a gente efetivamente não pensa no uso dessas altas tecnologias como aparelhos implantáveis ou procedimentos mais complexos. Existem novidades, existem perspectivas? Decididamente sim. Se a gente for começar a conversar sobre novas tecnologias, a gente vai realmente gastar muito tempo. Eu pensei pouca coisa, só para vocês terem a ideia de que esta é uma área da medicina que tem um desenvolvimento muito grande e muito rápido. Aqui nós já temos isso disponível, o Home Monitoring. O que quer dizer isso? O Home Monitoring são aparelhos que monitorizam o paciente em casa, então ele fica com o aparelho no lado, na sua cabeceira. Se ele tiver alguma arritmia mais séria, este aparelho manda o dado para uma central e essa central comunica ao médico. Então o paciente está dormindo, no meio da noite, ele tiver alguma coisa mais séria, talvez ele não tenha nem notado, mas este dado vai ser transmitido para uma central que vai transmitir para o médico, e o médico eventualmente liga para ele e diz: olha, se o senhor teve alguma coisa mais séria, vá para o hospital agora. Então, hoje em dia, a comunicação de aparelhos e centrais e médicos está extremamente rápida. Este daqui é um outro aparelho muito interessante para prevenir eventos. Alguns tipos de marca-passo hoje em dia conseguem medir a impedância do pulmão, conseguem detectar que o pulmão está enchendo de líquido. E com isso se consegue prever aquele paciente que vai começar a ter sintomas de insuficiência cardíaca. Então, a partir da monitorização com esses aparelhos, a gente consegue nós avisarmos para o paciente que ele tem que aumentar a sua medicação, que ele tem que aumentar o seu tratamento, porque se ele não fizer isso, ele vai ter uma descompensação da insuficiência cardíaca num período curto de tempo. E não só isso, tem uma série de outras coisas que podem até não estar no uso corrente ainda, mas que são perspectivas bastante interessantes. Essa daqui, por exemplo, é uma estimulação vagal. Se coloca um aparelho aqui, se coloca um eletrodo para fazer estimulação vagal em seio carotídeo, se sabe que o sistema nervoso vagal é protetor, diminui eventos cardíacos. Com estimulação vagal crônica se consegue reduzir frequência, se consegue reduzir eventos. Isso não está para uso clínico ainda, mas é uma expectativa bastante interessante do ponto de vista de redução de insuficiência cardíaca e redução de mortalidade súbita. E este daqui já está disponível, é bastante interessante a ideia do desfibrilador subcutâneo. Este é um aparelho que não está se colocando dentro do coração, está se colocando fora do coração. Está se colocando o aparelho aqui na caixa torácica lateral e se faz tudo isso subcutâneo, se coloca um eletrodo subcutâneo e este daqui é um raio-x, evitando então manipulação venosa, evitando então manipulação em coração, e com isso se reduz ainda mais o risco do próprio procedimento. Por fim, uma outra perspectiva bastante interessante, e essa não é ainda para o mundo atual, mas é uma perspectiva que a gente tem que ter sempre em mente, é a questão de terapia gênica. Notem aqui esse trabalho apresentado em 2006, mostrando que antes de se fazer a terapia gênica, estimulava o coração, desencadeava um ataque cardíaco. Depois de se fazer a terapia, se fazia a mesma estimulação e não se conseguia induzir taquicardia. Ou seja, existe uma ideia de que com terapia gênica a gente pode regenerar o músculo cardíaco de forma tal que se consiga então evitar algumas taquicardias ventriculares mais sérias. Bom, resumo da história. Acho que a gente tem que lembrar de algumas mensagens-chave, algumas coisas importantes. Número 1, morte súbita é frequente. Não pense em morte súbita como uma coisa que não acontece. Morte súbita acontece. Nós ficamos num ambiente hospitalar, a gente vê as pessoas virem para cá com pneumonia, morrer de pneumonia, sida, o paciente que tem quadros infecciosos, embolia. O fato é que no mundo real aí fora, por morte súbita ser uma coisa inesperada, é muito prevalente. Mais do que a maior parte das doenças com as quais a gente está acostumado a lidar. Número 2, reanimação e desfibrilação devem ser rápidas, tempo é essencial. Se vocês ficarem olhando o paciente em parada cardíaca e não fizerem nada, a chance desse paciente ser reanimado diminui muito, 7 a 10% a cada minuto. Mensagem 3, fármacos e dispositivos são importantes, principalmente o desfibrilador do ponto de vista de dispositivos, são essenciais naquele grupo reduzido de pacientes. Naquele grupo que a gente consegue estratificar o risco, esses aparelhos, essas tecnologias são bastante importantes.
E, por fim, existem sim várias perspectivas para melhorar o tratamento. Cada vez mais existem campanhas sendo feitas ensinando a população a fazer reanimação. Cada vez mais tem desfibriladores semiautomáticos espalhados pelos locais de grande circulação. Cada vez mais se consegue implantar os aparelhos nos pacientes de alto risco, se consegue fazer procedimentos complexos nos pacientes de alto risco. Ou seja, cada vez mais nós estamos conseguindo atingir desde o leigo para fazer a sua reanimação cardíaca até o paciente mais complexo que pode ser submetido a eventos altamente especializados. De qualquer maneira, eu acho que tudo isso vai ser mais fortemente discutido. Esse ano vai ter o Congresso Brasileiro de Cardiologia aqui em Porto Alegre, 16 a 19 de setembro, na Fiergs. Todos estão convidados. Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas? Serginho. Aquela hierarquia. Bom, Leandro, repetir o que todo mundo já sabe, te dar os parabéns pela palestra, a tua capacidade de concentrar a informação e nos transmitir isso de uma maneira bastante adequada. Eu vou me dar o direito de fazer duas perguntas, uma de cada vez, esperando a tua resposta. E tu usaste dois exemplos de atletas aqui. O último com uma doença conhecida, com um desfibrilador, que esse está um pouquinho fora da minha pergunta. Mas o primeiro, aquele, um jogador de futebol que de repente morreu no campo. É da minha opinião, de que os atletas de alto desempenho hoje em dia usam doping. Praticamente 100% deles. Isso é opinião pessoal. Eu te pergunto, tens algum conhecimento, existe algo que possa nos chamar a atenção de que o doping no atleta de alto desempenho possa estar influenciando nas mortes súbitas, nas paradas cardíacas? Sérgio, essa ideia é uma ideia corrente. Se diz que em alguns grupos específicos, como por exemplo ciclistas, isso é mais prevalente ainda. Então, essa é uma informação que é aceita por todos, mas não é oficialmente dita por ninguém, porque não está escrito em lugar nenhum, ninguém assume que está tomando. De qualquer maneira, sim, com certeza o uso de doping aumenta o risco, isso a gente não tem dúvida. O que a gente não consegue é ter dados numéricos para isso, né? Independente disso, existe uma outra ideia hoje que é importante que se difunda também. O atleta, ele faz exercício, ele é forte, ele é alto, ele é bonito, ele é, não sei, todo mundo acha que ele é um modelo de saúde. Não é assim. Atividade física regular é ótima, diminui risco, diminui taquicardia ventricular, fibrilação atrial, diminui quase tudo. Isso é atividade física regular de baixa intensidade. O atleta, hoje em dia, ele se submete a uma carga de atividade física que gera transformações no coração que não são saudáveis. Então, além da questão doping, na qual todos nós concordamos, mas temos dificuldade de botar um percentual nisso, existe uma outra questão, que é a questão da alteração do coração em relação ao risco. O atleta de alta performance, ele tem mais risco do que uma pessoa que não está fazendo atividade nesse nível. Ótimo. A outra pergunta é mais de cunho administrativo. Nós estamos reorganizando o atendimento à parada cardíaca no hospital. Liderado pelo professor Nazi, nós estamos chamando os grupos que prestam esse atendimento para reorganizar o processo. Por que isso? É de minha opinião também de que o nosso processo ele é bom, mas ele talvez possa ser melhor. Temos exemplos, não vamos citar aqui, mas temos exemplos bem claros desse processo, em especial nas áreas, não nos andares, mas do segundo andar para baixo, não é? Nós temos uma população de pessoas que circulam por dentro do hospital e potencialmente podem ter um evento desse tipo.
eu fiz uma pergunta numa outra situação dessa, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, de que se seria importante para nós termos os desfibriladores, esses automáticos espalhados pelo hospital. Então, eu acho que essa é uma discussão boa, e eu te pergunto se dentro do hospital de clínicas, no hospital universitário, com toda a sua capacitação, teria lugar para esse tipo de atividade? Isso eu te respondo de novo, como opinião pessoal, mas te digo uma opinião pessoal formada. Eu não tenho dúvida de que sim. Não tenho dúvida, porque é óbvio que aqui a gente tem uma facilidade muito maior, existe uma UTI extremamente bem treinada, o pessoal quando chega atende maravilhosamente bem, mas a gente sabe que tem um tempo, assim, para ser chamado, para pegar o elevador, tem toda a prioridade, mas assim, existe um tempo que a gente vai ganhar aí 2 minutos, 2 minutos não é nada, não, 2 minutos é muito. Então, e esses aparelhos, do ponto de vista de custo, eles não são caros. Quer dizer, bom, para cada um ter o seu pode ser caro, mas assim, do ponto de vista de instituição, eles não são caros. Fora o que é extremamente desagradável um paciente ter uma parada cardíaca no térreo do hospital de clínicas e falecer. Então, isso a gente pode sentar e conversar de novo institucionalmente, mas pessoalmente eu não tenho nenhuma dúvida de que valeria a pena. Um treinamento extremamente simples. Inclusive, alguns trabalhos muito interessantes mostraram, por exemplo, se tu treinar crianças a funcionar com um desfibrilador, elas vão conseguir uma reanimação maior do que esperar a equipe de paramédicos chegarem a atender. Por quê? Porque ganhou tempo. E é abrir o aparelho, grudar 2 pás e apertar um botão. Não precisa mais do que isso, o aparelho faz o resto. O aparelho diz, fibrilação ventricular, afaste-se, vou chocar. Pô, não precisa muito para entender isso. Então, assim, pessoalmente, fortemente a favor. Só complementando, eu acho importante o que o Vila está dizendo agora, assim, realmente o CTI consegue chegar em tempo hábil justamente nos lugares onde a gente tem menos chance de ter uma fibrilação ventricular, que são os andares, onde o N de assessorias e a ESPIDS é enorme, é bem maior que o número de fibrilações ventriculares. Justamente os lugares onde seria mais importante o atendimento imediato, imediatíssimo, que são os corredores aqui de baixo, os ambulatórios, os prédios que estão cada vez ficando mais afastados do CTI, a gente tem que fazer um percursimento para chegar, são os lugares onde tem mais chance de ter fibrilação ventricular. Então, é sim importante que, pelo menos nesses lugares, a gente disponha de ideia. Porque, como tu disseste, a ideia é muito fácil de usar, qualquer amigão consegue colocar as casinhas, apertar o botãozinho e obedecer o que ele manda fazer e funciona. E a única coisa que realmente reverte uma parada é desfibrilação precoce de uma fibrilação. Doutor Leandro, eu ia fazer uma pergunta para a doutora Silvia, se eu também sei manusear o aparelho, qualquer oligão, mas um reconhecimento, um breve comentário e uma pergunta. Reconhecimento à qualidade da tua apresentação, muito boa, e salientando que estás num grupo que avalia, inclusive, a possibilidade, a viabilidade econômica de implementação disso no Brasil e o custo social, com 2 trabalhos, entre outros, com a Carize, com o ODE, mas com o grupo da arritmia, do nosso serviço de cardiologia. É muito bom ver isso. O segundo comentário é, estamos trabalhando, para os nossos acadêmicos que estão aqui, uma palestra absolutamente adequada, enquadrada, mesmo tendo feito referência, no 5º andar. Temos a prevenção primordial, que tratamos aqui, ao tratar de álcool e pressão, algumas semanas atrás, a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária, e aqui estamos na prevenção quaternária. Só que essa vai ser cada vez mais comum a despeito dos nossos esforços de acabar com a doença, ou pelo menos diminuí-la substancialmente, porque estamos envelhecendo e essa clientela vai estar batendo nossas portas por muito tempo. E a pergunta, nós atendemos muito frequentemente pacientes com instabilidade, arritmias, paradas, fibrilação ventricular, durante as síndromes coronarianas agudas, com supra ou sem supra. Então, os pacientes até, em alguns casos, é um arauto de boas novas, ter uma fibrilação ventricular pós-trombolítico, reanimada, rapidamente chocada.
gostaria que tu comentasse que a abordagem em relação a esses doentes, né, que tem uma arritmia ventricular grave durante um episódio de síndrome coronariana aguda, antes da alta, está bem, melhorou, né, vamos fazer alguma coisa especificamente nesse sentido? Você recomendaria a implantação de um aparelho, de um desfibrilador, por exemplo? Flávio, só antes de te responder, eu acho que é importante para mim pessoalmente reforçar essa questão do reconhecimento do grupo, tá? Só queria usar esse teu gancho para fazer esse reconhecimento. A gente vem aqui dar uma palestra sozinho e acaba assim, parecendo que tu está sozinho. Decididamente não, né? Eu tenho o nosso grupo de arritmias, o Maurício está aqui, o Quemelo foi incorporado agora. É importante que a gente tenha o agradecimento a vocês, tu que saísse da chefia agora, que sempre nos ajudasse, o Rode que está ajudando, Nadine, o Sérgio, o Nazi, olha, todo mundo aqui, assim, faz com que a cardiologia aqui funcione maravilhosamente bem. Então, acho que é importante isso. Como tu citasse, eu gostaria de citar também, porque efetivamente a coisa funciona em grupo. Sobre a resposta, eu acho a resposta ela é fácil, o que não quer dizer que no dia a dia seja tão fácil, mas a resposta é fácil. Aquela arritmia que aconteceu na vigência da isquemia, do evento, ela não tem significado prognóstico. Então, assim, não vai se botar desfibrilador. O paciente que teve a parada cardíaca e se viu que a parada cardíaca foi porque ele estava infartando, vai tratar o infarto, vai resolver o infarto e está resolvido o assunto dele. E isso vale para todas as causas secundárias. Então, se o paciente tem, por exemplo, ele estava com uma enorme diarreia e se enganou, ainda tomou diurético e o potássio dele foi para 1,5, ele tem uma parada cardíaca. Tu não vai botar desfibrilador por causa dessa parada cardíaca, tu não vai deixar ele ter mais o potássio de 1,5 e está resolvido o assunto. Quando eu digo que a resposta é fácil, mas nem sempre é fácil, é porque aquele paciente que está 2 dias depois do infarto, está se pensando em, olha, a coisa está tudo em tranquilo, 3 dias, e aí ele tem uma parada cardíaca, nem sempre a definição de foi parada cardíaca por uma nova isquemia ou foi parada cardíaca porque ficou uma zona de cicatriz e isso vai se repetir, bom, aí a gente vai começar a entrar numa zona que nem sempre as coisas são fáceis. Mas eu acho que do ponto de vista de resposta, o evento agudo não significa que vai botar um aparelho. Professor Décio. Em primeiro lugar, meus cumprimentos pela fluência, pela clareza, meus cumprimentos. Eu entendi que tu disseste com relação a mildarona que, independente dos para-efeitos, ela estava perdendo a indicação em arritmias por problemas diretamente relacionados ao miocárdio, é isso? O que acontece, Dr. Décio, é assim, a mildarona é o melhor antiarrítmico que tem. Vamos deixar claro, porque assim, fibrilação atrial, nada é melhor que a mildarona. Taquicardia ventricular estável, nada é melhor que a mildarona. O que a gente está falando aqui é que na prevenção de morte súbita, quando se foi comparar com o desfibrilador, se viu que a mildarona ela era pior que o desfibrilador e igual a placebo. Então, se o paciente tem a sua arritmia sintomática, por exemplo, ao usar a mildarona, pelo menos um bom número de arritmias vão ser reduzidas, os sintomas devem melhorar. Mas o percentual de arritmias que leva à morte não parece se conseguir reduzir significativamente com a mildarona. Então, é basicamente isso. No grupo de pacientes com insuficiência cardíaca, que se quer fazer prevenção primária, a mildarona não parece funcionar. Tanto isso é correto que houve uma mudança significativa do modo como o grupo da insuficiência cardíaca, se a Nadine quiser comentar depois, mas houve inclusive uma mudança. Quer dizer, há anos atrás havia o uso de amildarona praticamente muito liberal para esses pacientes. Hoje em dia praticamente não se usa. Por quê? Porque se não tem benefício e está se correndo o risco dos para-efeitos, não se usa. Posso continuar? Nós temos mais uma pergunta ali. Então, mais uma pergunta só. Uma coisa que sempre me intrigou é que quando você faz
ablação, tu cria novas zonas passíveis de reentrada. Por que diminui a incidência de arritmias? Doutor Décio, essa foi uma preocupação no início da ablação, e aí com o segmento clínico se viu que o tipo de cicatriz causado pela ablação é uma cicatriz muito homogênea, e isso não costuma gerar reentrada. O grande problema da reentrada é quando tem uma cicatriz pouco homogênea, que faz com que tenha zonas de condução mais lentas, zonas de condução mais rápida. Então, do ponto de vista da cauterização, aquela zona não costuma gerar nenhum tipo de problema. Essa semana foi publicado, não sei se vocês viram, a coorte da série de enfermeiras, em que são mais de 80 mil enfermeiras acompanhadas ao longo de 26 anos. E eles fizeram uma subanálise só de morte súbita nas mulheres. E viram que as mulheres que mantinham peso, né, não usavam a dieta mediterrânea e tinham a cintura quadril adequada, houve uma redução de 90% na taxa de morte súbita. Isso se deve por redução de arritmia? Qual é o mecanismo? Se a gente for pegar aquela questão das medidas gerais, a gente vai ver que hipertensão arterial aumenta o risco. Então, assim, na medida em que tu faz uma dieta adequada, melhora. Obesidade aumenta o risco, dislipidemia aumenta o risco. Então, se a gente conseguir reduzir tudo isso, certamente vai se ter uma redução significativa. Talvez o mais importante desse trabalho tenha sido a magnitude. O número foi um número impressionante. A ideia geral é uma ideia que todos nós sabemos. Assim, o paciente que fuma muito vai ter mais risco. Mas eu acho que a grande questão foi a confirmação do dado e a magnitude do dado, que foi surpreendente. Eu acho que é de tudo um pouco, né? Assim, a questão da morte súbita, como ela é, depois dos 35 anos, diretamente ligada a infarto, não tem como dissociar uma coisa da outra. É lógico que são duas entidades diferentes. A pessoa pode ter morte súbita por embolia, ela pode ter morte súbita por ruptura de aneurisma, ela pode ter morte súbita por arritmia primária, mas depois dos 35 anos de idade, falar de morte súbita sem estar pensando em infarto, logicamente, é uma incongruência. Bom, eu queria agradecer ao Leandro mais uma vez, a didática e as colocações que ele fez, enriquecendo o nosso Grand Round. E a gente fica muito contente quando vê superlotado. Eu tenho certeza que não foi o tema, foi o nosso apresentador. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira.